Muchas Sí, adelante, gracias. Candice. Gracias, gracias. La siguiente y final exposición que vamos a tener es la del doctor Douglas da Silva Cabral. Él es un graduado en Geología de la Universidad Estatal de Campiñas y actualmente es un investigador de geociencias en el Servicio Sismológico de Brasil y coordinador ejecutivo del territorio del Brasil. Tiene experiencia en el área de geociencias, es ingeniero y, perdón, tiene y en ingeniería y tiene, digamos, ha trabajado en mapeo geotécnico, riesgo geológico, movimiento de masas, inundaciones, utilización de cartografía, etc. Hoy día se va a ocupar del tema actuación del Servicio Geológico del Brasil en la prevención de desastres. Le agradecemos mucho su presencia al doctor Douglas Cabral y adelante, por favor, para dar su presentación. Olá, buenas tardes a todos. Vou compartilhar minha tela. Buenas tardes. Si podría activar su cámara, por favor. Me gostaria de agradecer pela invitação e já me desculpar por não ter a câmera. Aqui houve um problema e não pude resolver a tempo. Então, peço perdão. Também quisera já de princípio desculpar-me de alguma maneira se em algum momento minha aula não foi muito clara, porque há alguma dificuldade com o idioma. Não sou muito bom em espanhol, pero haré de mejor que pueda aqui para poder falar em idioma da maioria que nos acompanha. Assim, de imediato, já pido desculpas por qualquer erro, por algum deslize, pero a intenção é muito boa. Então, creio que podemos começar a apresentação, onde pretendo mostrar-lhes o papel do Serviço Geológico do Brasil na prevenção de desastres em todo o território do Brasil. E este é o tema da apresentação e que lhe discutirei aqui com vocês nos próximos minutos. Assim, podemos começar aqui mostrando o desempenho do Serviço Geológico, precisamente em Brasil, um país de dimensões continentais, é um país que, por suas grandes distâncias e grandes heterogeneidades, termina generando muitas dificuldades para as ações de qualquer organismo do governo federal. E o Serviço Geológico é ligado ao governo federal, está vinculado ao governo federal. Com este mapa, podem ver que estamos presentes em praticamente todas as unidades da federação, com oficinas que variam em tamanho, umas delas mais grandes, outras mais pequenas, pero presentes fisicamente em praticamente todas as unidades da Federação Brasileira. E desta maneira facilitando os trabalhos na atuação frente às mais variadas demandas possíveis que surgem em território. Podemos estar aqui como as oficinas principais, nossas oficinas as ubicadas em capitais dos estados, denominadas superintendências. São 8 superintendências e nas principais capitais brasileiras. Há ainda algumas bibliotecas, núcleos, residências, unidades de empresas mais pequenas que operam de maneira mais dispersa, o que permite o trabalho em todo o país. E como surge dentro do serviço geológico a necessidade de mapear as zonas de risco em Brasil? Podemos estabelecer aqui um ponto de partida, que seria lá para o ano de 2012, quando ocorreram eventos bastante catastróficos na região montanhosa do estado de Rio de Janeiro. Esta foto aqui que ilustra a apresentação é um lugar do município de Nova Friburgo, que foi muito afetado por as chuvas daquele verão de 2012, perdendo a vida ao redor de 1.000 pessoas, además de grandes danos materiais nesta região. E isto provocou que o governo federal tomara medidas mais drásticas, ações que buscavam estabelecer um programa que fora contínuo e permitiria a ação de diversos órgãos de governo na situação e lá de risco geológico, na prevenção, mitigação e na planificação territorial. Todas as áreas, todas as ações que se levaram a cabo em este momento, o Serviço Geológico do Brasil estava ali encarregado de executar o mapeio das áreas de risco,
para evitar ou ao menos mitigar a ocorrência de como é o que ocorreu esse ano de 2012 e que foi um ponto de divisão. Ele não foi o primeiro, obviamente. Em Brasil, sempre ha sofrido com grande quantidade de desastres naturais, sendo os deslizamentos de terra a maior causa de mortes no país. O Brasil, diferentemente de que foi mostrado hoje aqui, não tem problemas com o vulcanismo, com terremoto, como outros países de Latinoamérica. E com isso, os deslizamentos de terra é o principal motivo da perda de vidas e de danos materiais. Por isso, a foto para ilustrar este problema. E então, desta maneira, o governo brasileiro estabelece, em anos de 2012, algumas pautas de ação ante os desastres naturais. E com isso, cada organismo do governo é responsável de um dos passos da ação correspondente, e assim corresponde ao Serviço Geológico, é o mapeio das áreas de risco. Em esta figura que ele tem ali em sua pantalla, observe que temos em primeiro lugar a prevenção. A prevenção que se dá principalmente com obras de infraestrutura. Ela alerta e monitoreia, para o qual existe um organismo responsável em Brasil, chamado CEMADEM, Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. E é o mapeio, como falei, o que o Serviço Geológico fica responsável pelo mapeio a partir desse momento, sendo lá a resposta à ocorrência de desastres, responsabilidade pelas equipes de resgate e a reconstrução por parte de governos municipais e estaduais. E logo se estabelece desde então como uma metodologia de atuação frente à ocorrência de desastres naturais. Então, lá por 2012, compreendam que não é por casualidade, né? Sino porque este ano foi, como mostrado, um tema dos desastres, né? Um ano atípico, com a criação, então, da Lei 12.608. A legislação brasileira começa a definir as obrigações de cada entidade da federação, somente em 2012, isso é algo muito recente. Recorta alguns extratos importantes desta lei, obviamente as muito mais complexas, mas aqui temos pontos importantes, como é o artigo 2º, que se estabelece como dever da União, dos estados, do Distrito Federal. O Distrito Federal é a capital do país, Brasília, e também aos municípios, adotar as medidas necessárias para reduzir os riscos. Se trata de alinhamentos para a defesa civil e o programa de proteção e ordenamento territorial, que podem basar-se em investigações e outros estudos sobre áreas de risco. Outro ponto muito importante da lei, que estabelece o dever da União, é dizer que é o governo federal de apoiar os estados e municípios em um mapeio de áreas de risco, na identificação de ameaças, mapeio de susceptibilidade, vulnerabilidade e risco de desastres naturais. Deixa claro que é dever da União proporcionar apoio. Isto é parte de um entendimento devido a que o país é muito grande, com dimensões muito grandes, e que gera grande heterogeneidade no país, sendo que alguns municípios tenham muitas condições financeiras e técnicas para levar a cabo o que é a lei, pero outros não têm o dinheiro ou condições técnicas para isso. E aí é onde o Serviço Geológico do Brasil, como agente cartográfico de áreas de risco, sendo o apoio da União aos municípios. E com isso, o Serviço Geológico começa a elaborar uma série de produtos que se põem à disposição da sociedade. Aqui eu os enumero os principais produtos, que são mapas de susceptibilidade, movimentos de massa, gravitacionais e inundações, cartografias de zonas de risco, propriamente dito, atualização de zonas de risco geológico, ou seja, o mapeio das áreas de risco e a atualização do mapeio. Também a cartografia de peligros geológicos, que é outro produto também relacionado com zonas de risco, formação e cursos enfocados na prevenção de desastres naturais, as cartas geotécnicas de aptitude para a urbanização e por fim, a avaliação de risco e perigos em los atrativos geoturísticos,
sendo este último o produto mais recente que começamos a produzir. Foi uma obra fruto de uma demanda recente, de desastres recentes que ocorreram, e que a partir daqui explicarei cada um destes produtos e de onde se ubica cada um, em o processo de conhecimento das áreas de risco que o Serviço Geológico produziu e pus à disposição da sociedade brasileira. Então, começando aqui com uma breve descrição dos produtos que se põem à disposição dos municípios. O primeiro deles é os mapeos de zonas de risco geológico, que avalia as zonas que poderiam causar dano às pessoas, é decir, onde há pessoas residindo, em lugares onde há pessoas em risco geológico, há vivendas com pessoas em risco geológico, principalmente os deslizamentos de terra e inundações. Esses mapeos são objetivos e este trabalho se realiza em uma escala de grande detalhe, de 1 a 2000, e é dirigido a atuações de proteção e a defesa civil. Em sua pantalla se pode visualizar parte de lo que se entrega aos municípios e à sociedade, sendo este folheto onde temos lá as informações de uma maneira mais fácil de entender, permitindo aos agentes de defesa civil, incluso aqueles com um menor nível de formação, estar capazes de compreender e extrair a informação que necessitam, como informação que descreva o processo que ocorre no determinado lugar, o número de pessoas e habitações em risco, e também algumas sugerências de intervenções. Por suposto, isso não é tudo, já que também se entrega um arquivo vetorial e também um informe técnico que contém informações mais detalhadas e técnicas e que pode ser utilizado pelo município para monitorar as áreas de risco. Estas fotos que estão em sua pantalla ajudam a exemplificar e a compreender melhor as dificuldades que enfrentam nossas equipes e também mostram muito pouco, pero é a realidade de algumas zonas que encontramos aqui em Brasil. Há alguns pontos que é importante comentar nestas fotos. Em primeiro lugar, há que ter em conta que as ribeiras de rios, os cursos d'água, se constroem sem nenhum critério técnico, por aqui que qualquer temporada de chuvas mais intensas provocará inundações em estas vivendas. E há outro ponto que é interessante e muito importante a destacar nessas zonas de risco. Em esta primeira foto se evidencia a presença de pessoas em el techo. São uma espécie de inspectores e estão observando nosso trabalho, porque esta é uma região dominada pelo narcotráfico e por isso, además do tema de risco geológico, todavia há um problema de risco para a segurança de nossos técnicos também que vão a campo. Desta conta que há aí um auto de luxo, um auto de alta gama, em lugar de baixos ingressos. Então, obviamente, essa é uma zona onde pessoas geralmente ligadas ao narcotráfico e as donas destes autos e ao tráfico de armas também terminam dominando essas comunidades, dificultando o trabalho de nossos investigadores do Serviço Geológico. Outro ponto interessante é avaliar estas imagens, que refletem muito das nossas áreas de risco, é a falta de saneamento básico, a falta de infraestrutura por parte das alcaldes. E estes exemplos comuns em várias cidades do Brasil. Esta cidade específica se chama Embu das Artes, que se encontra na região metropolitana da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a mais rica do Brasil, provavelmente da América do Sul. E ainda assim, tem situações como esta que vocês viram. Um exemplo que caracteriza muito bem as grandes dificuldades que nossas equipes encontram é o mapeio de áreas de risco. Então, ainda com toda essa dificuldade que é mostrado e somada à grande extensão territorial do país, o Serviço Geológico já conta hoje com aproximadamente 12.000 municípios cartografados nos últimos 10 anos, como a lei desde 2012. E este mapa foi atualizado agora em outubro e observa que temos municípios mapeados em todas as regiões do país.
em todos os estados. E é claro que em Lagunas Aras há uma concentração deste mapeo, pero isto se deve principalmente a condições de algumas regiões que são mais problemáticas. Podemos mencionar as regiões sul e sudeste de Brasil, que sofrem muito, principalmente por deslizamentos de terra, com chuvas muito fortes. Pero, independente de isso, se ha trabalhado em todo o país. E isso é um grande desafio, porque temos que brindar uma metodologia que seja aplicável a ambas as regiões. A mesma metodologia da Amazônia tem que ser aplicada à região semiárida do Nordeste brasileiro e pelas regiões de Mata Atlântica, da costa sul e sudeste do país. Isto é um grande desafio que será afrontado e hemos logrado bons resultados em relação a ele. E a prova são estes números que eles apresentam e que são bastante expressivos. Considerando que o país tem 5.500 municípios, um número muito grande, já temos ao redor de 2.000 mapas elaborados de áreas de risco. Ou seja, 12.000 municípios já conhecem suas áreas de risco e postos à disposição dos ayuntamentos e de toda a sociedade. Outro produto que o Serviço Geológico disponibiliza à sociedade é este que nos apresento. Havendo terminado de descrever o mapa de áreas de risco, podemos falar um pouco sobre os mapas de suscetibilidade, os movimentos de massa e inundações. Este produto tem como objetivo mapear todo o limite do município, não somente as áreas habitadas. Agora estamos falando de um mapa que é produzido para o limite do município, da zona rural, em relação à ocorrência e possibilidade destes processos, principalmente, como eu falei, os deslizamentos e as inundações, classificando em um grado de maior ou menor possibilidade. Então, esse produto se elabora na escala de 1 a 25.000, um pouco menos de detalhe, e tem como objetivo os projetos de engenharia urbana em novas áreas a serem ocupadas pelo município. É dizer, como o município deve proponer ocupar estas novas áreas. Então, aqui estamos falando da suscetibilidade natural que tem o solo à ocorrência desses processos, e não só daquelas áreas que estão ocupadas em risco. Então, como faz esse trabalho? As cartas de suscetibilidade são realizadas através de uma primeira etapa com a modelação matemática, seguida pela ida a campo, ao sítio, pelos nossos equipes, formadas por geólogos e geógrafos, principalmente, saem ao campo e recorrem ao município, fazem recorrido o município todo, avaliando a modelização e elaborando o mapa final, que é o que é apresentado aqui em vossa pantalla, onde exista informação diversa a respeito do relevo, geologia e a descrição destas classes de suscetibilidade que apresenta o terreno. Aqui, muito brevemente, temos alguns exemplos de nosso trabalho em campo, onde nossos técnicos estão recorrendo ao município e avaliando as condições, como já disse, condições geológicas e geomorfológicas do município. E para isso utilizamos algumas ferramentas, como o drone, que ha demonstrado ser uma ferramenta muito útil e ha otimizado o nosso trabalho, permitindo que a produção seja maior com o tempo. Assim, hemos podido trabalhar com um maior número de municípios ao longo do ano. Então, essas são fotos ilustrativas que mostram um pouquinho da evolução em campo, da avaliação em campo, realizada por nossos técnicos. Observamos que, assim como é o mapeio de áreas de risco para os quadros de suscetibilidade, também temos um número bastante significativo de mapeios em todo o Brasil. Já há ao redor de 650 municípios mapeados. Estes estão atualizados também até o mês de outubro e já tem um pouco mais agora de novembro. Ademais, sempre com cobertura nacional, com municípios mapeados em todos os estados brasileiros também.
E isso nos dá, como é um mapeio de risco, essa característica e este grande desafio de trabalhar em um país deste tamanho. Assim, outro produto é as cartas geotécnicas de aptitude para a urbanização. Assim, seguindo, demonstrando os distintos produtos que se põem à disposição da sociedade, né? Podemos dizer que, a princípio, eu sou o coordenador executivo deste projeto das cartas geotécnicas de aptitude, e esse produto mostra um grau de, de complexidade um pouco maior. São produtos dirigidos ao urbanismo dos municípios, por lo que é muito gratificante para nós outros entregar ao município na carta geotécnica de aptitude uma informação orientada à organização futura, porque o Brasil, as cidades do Brasil não tiveram planejamento, cresceram de forma desordenada. E as cartas geotécnicas de aptitude para a organização miram o futuro e dará ao município a possibilidade de preparar-se, organizar-se, planificar para que no futuro não existam novas áreas de risco, evitando criar novos problemas como os que informei. Os mapas geotécnicos traduzem as capacidades do solo para suportar os diferentes usos e práticas da engenharia. Estão elaborados em escala de maior detalhe que as cartas de suscetibilidade e têm como objetivo guiar os projetos de engenharia. São voltados à urbanização propriamente dita. É um produto que proporciona uma série de informações, como classes de idoneidade e outras expressões sobre as unidades geotécnicas. Ademais de contar também com um informe técnico, com uma discussão mais detalhada sobre como utilizar essas áreas e que processos podem ocorrer em estas aplicações. Também traz a possibilidade de intervenções que podem ser necessárias para o uso daquelas áreas que têm classes de aptitude mais baixas. Aqui, só a modo de ilustração também, alguns investigadores trabalhando no campo, incluso na segunda foto estou eu ali, coletando amostras deformadas para poder levá-las ao laboratório para analisá-las. E na primeira imagem, vemos a outros investigadores utilizando equipos para medir a resistência da roca. Logo, como ocorre com outros produtos, nossas equipes saem a campo também e recorrem à área a ser cartografada, comprovando as características geológicas e geotécnicas para elaborar o mapa final. Apresento alguns números das cartas geotécnicas de aptitude para a urbanização. E são números menores que os apresentados tanto em mapeio de áreas de risco como na suscetibilidade, por ser um produto, como a Blade, mais melhorado, digamos assim, um produto que demanda mais tempo e recursos para sua realização. Pero, todavia, temos 16 mapas publicados e outros 4 que se estão finalizando agora, em finais de 2023. E para o próximo ano, temos programados outros 4 municípios e que, de hecho, já estão nas etapas iniciais de trabalho. Com isso, logramos manter a produção anual e permanente também deste produto, que, como disse anteriormente, é um produto de suma importância, já que aponta informação para a planificação urbana, evitando que surjam novas áreas, novas zonas de risco em el país. Agora, chegamos a outro produto que também se põe à disposição da sociedade, que são os mapas de peligros geológicos. Estes mapas têm como objetivo evaluar a condição de solo, o potencial de um fenômeno causado na consequência desagradável para a sociedade, dentro de um espaço determinado e durante um período de tempo também determinado. Também se leva a cabo, em estes casos, e se dirige a projetos de urbanização, proteção e defesa civil. Este produto foi desenvolvido em base à metodologia da agência japonesa, trabalho em conjunto com o Serviço Geológico Brasileiro, e com isso buscamos evaluar as áreas de ocorrência de um processo e também as áreas de alcance deste processo.
em um poder de alcance que pode ter em um determinado processo, em uma determinada área. Por exemplo, hasta onde pode legar um deslizamento de terra. Por lo tanto, este produto vem a complementar os demais, brindando uma muito boa visão geral aos administradores públicos sobre como atuar em la planificação urbana. Então, como eu disse, este projeto tem como objetivo indicar as áreas em las que se pode lograr certos processos. Aqui teremos alguns exemplos, como é o da foto mais pequena, indicando um terreno com muitos blocos de roca granítica. E em caso de rodar estes blocos, até onde pode chegar dito bloco. Este é um estudo que o mapa de peligro buscará indicar o atingimento desses blocos. O mesmo ocorre na foto mais grande, onde temos uma cuenca de fluxo de detritos, de escombros, né? E também com muitos blocos, características desse processo. Perdão. E o mapa de peligro também indicará o alcance destas áreas. Em total, temos, então, 10 municípios cartografados até hoje, e que já estão disponíveis, e é igual que os mapas geotécnicos, é um projeto que requer mais tempo de realização, e, portanto, temos menos produtos disponíveis. E pode-se falar que a união destes mapas gera grandes possibilidades aos municípios e as de grande relevância para a administração pública. Somado a que foi dito e avançando hacia a finalização da apresentação, outra atividade, outra ação que vem desenvolvendo no serviço geológico é em relação a ações de formação educativa e promoção de cursos de formação, cursos em formato à distância e também cursos presenciais. Aqui em las fotos temos exemplos de 2 cursos presenciais, onde inclui trabalho de campo, inclusive, indo a campo, indo às zonas de risco, mostrando como identificar estas zonas a técnicos de defesa civil e outros técnicos do ayuntamento público, e também a pessoas da população que se mostram interesse. Assim, estes cursos estão muito estendidos dentro da empresa, com uma grande demanda por parte de ajuntamentos e outros organismos públicos. Realizamos ao menos 20 cursos anuais, capacitando a um grande número de pessoas, incluindo a edição de material educativo, como folhetos e livros para facilitar a aprendizagem, como vocês viram na foto. E o acesso, facilitando o acesso da população à informação. Somado a estes cursos presenciais, dentro desta dinâmica de oferecer capacitação à população, desenvolvemos ao menos 2 cursos de grande sucesso à distância, em um formato online, que estão disponíveis em 2 plataformas muito reconhecidas aqui em Brasil. O primeiro de FGV, uma plataforma privada e muito respeitada, e o segundo de NAP, esta é uma plataforma pública onde qualquer cidadão, em ambas as plataformas, onde qualquer cidadão, qualquer pessoa pode inscrever-se e receber capacitação de forma gratuita sobre as áreas de risco, sobre o mapeio de áreas de risco, sobre o conhecimento das áreas de risco, incluso receber certificados. Através destas plataformas foi possível chegar a um número muito maior de pessoas que antes não tinham acesso devido às dificuldades de viagem que muitas vezes se impõem em um país, como já falei, um país do tamanho do Brasil, e as dificuldades econômicas que muitos dos municípios apresentam. Então, os cursos à distância têm se mostrado um grande sucesso. Mira a nota que as avaliações apresentam de 4.9. E por fim, né, para concluir a gama de produtos que o Serviço Geológico disponibiliza, esse é um projeto mais recente em que estamos trabalhando.
a avaliação de risco e perigos em áreas de atrativos geoturísticos. Estas zonas são aquelas buscadas por turistas e público em geral, onde não há gente vivendo em elas, pero que têm um grande fluxo de pessoas e que, por suas características geológicas, podem apresentar riscos para quienes las visitam. Tivemos um episódio muito triste, muito triste, em el município de Capitólio, um pequeno pueblo do interior do Brasil, onde um cânion que está parcialmente inundado por uma central hidroelétrica. Esta é a ubicação desta foto, onde há muito paredones rocosos e que vocês podem ver grandes blocos de roca que se desprenderam pela parede e caíram sobre um barco que se encontrava cerca do paredão, matando um grande número de pessoas. Há um vídeo, né? Isto foi filmado, existe uma película com este acidente e foi bastante impactante para a sociedade brasileira. Depois deste evento, em 2021, depois desse evento, muitos parques, muitos outros organismos públicos se puseram em contato com os outros, com o Serviço Geológico, para ter mapeios de outras áreas similares a estas de Capitólio. Aqui temos uma lista de áreas que há sido cartografadas até este momento, né? Esse trabalho se ha realizado durante aproximadamente 2 anos apenas, né? E temos, né, esta lista de áreas e parques que já foram mapeados. Aqui, para exemplificar como se realiza este trabalho também, seguindo uma metodologia similar à do mapeio de áreas de risco, pero sempre ressaltando que em estas áreas não há pessoas vivendo, sino fluxo de turistas. Então, vocês têm uma dinâmica ligeiramente diferente, com um enfoque ligeiramente diferente. Este é um produto mais recente e que exigiu alguma adaptação da metodologia para atender esta demanda. E é uma demanda cada vez maior por conta dos inúmeras áreas turísticas que o país apresenta. Na lista, aquela está a lista de parques e áreas mapeadas de 2022 até 2023, como já falei, uma lista pequena, pero com parques muito importantes, inclusive importantes para a economia do país, de grande relevância também para o turismo brasileiro. Ali chama a atenção, por exemplo, Fernando de Noronha, que é uma zona muito visitada aqui no Brasil, um lugar muito conhecido, um lugar muito concorrido, um lugar visitado por muitas pessoas e que também foi fruto do nosso trabalho. Se trata, então, de zonas que recebem um grande número de turistas, que podem acabar expondo a vida das pessoas se não se gestionam muito bem pela parte da administração pública. Assim, logo por último, me gostaria então de agradecer-lhes e novamente desculpar uma vez mais por espanhol, né? Pero a ideia era tentar o melhor que pudera para ser claro e poder transmitir a mensagem em seu idioma. Esta é uma apresentação que sempre hacemos comumente aqui em Brasil e ela foi traduzida para que seja mais fácil de entender. E aqui está meu correio eletrônico. E se alguém tem alguma pergunta, pode enviar via correio eletrônico a qualquer momento e nos darei em responder. E muitas graças ao convite. Muchas gracias por su presentación, doctor Cabral. Realmente ha sido una presentación muy interesante en relación a cómo está organizado el sistema en Brasil para trabajar en este tipo de fenómenos.